Olá! Vamos falar sobre influência. É algo que permeia absolutamente tudo, não é? Desde negociar com o chefe até, sei lá, decidir o filme com a família no fim de semana. A gente está o tempo todo tentando convencer e sendo convencido. E, no fundo, a nossa capacidade de fazer isso bem define muito do nosso sucesso e até da nossa felicidade. Sem dúvida. E é por isso que a gente mergulhou nessas fontes. A nossa missão hoje é explorar décadas de pesquisa em ciências sociais para extrair os métodos, os conceitos e as histórias que mostram o que de fato funciona, sabe? Especialmente naquelas situações mais difíceis, né? Exatamente. Naquelas em que parece que a gente está falando com as paredes. Eu gosto de uma frase do Leonardo da Vinci que as fontes citam e que, para mim, resume tudo. Aquele que sabe não tem necessidade de gritar. Perfeito. A gente grita ou pressiona ou insiste quando se sente frustrado, né? Impotente. Mas o que a gente vai ver hoje é que a verdadeira influência é mais sutil, é uma habilidade. E o melhor, que pode ser aprendida. E é isso que vamos desvendar. Como? Ok, então vamos começar por onde a maioria de nós erra. As fontes apontam para um erro, assim, fundamental, que acontece antes mesmo da gente abrir a boca. Tem uma história que ilustra isso de forma quase cômica. A do James Nemley? Essa mesma. No seu primeiro emprego vendendo porta-retratos. Uma história clássica sobre boas intenções e, bom, péssima execução. Exato. O chefe dele, um vendedor da velha guarda, deu aquela dica de ouro. Coloque o porta-retrato na mão do cliente. A teoria era que, ao segurar o objeto, a pessoa se sentiria pressionada a comprar. Uhum. Na primeira tentativa do James, ele se aproxima de um cliente, estende o porta-retrato e o cliente simplesmente dá um tapa no objeto que cai no chão e continua andando. É um fracasso espetacular. Fim da venda, fim da conversa. Mas o fascinante aí é a metáfora, né? O porta-retrato é o nosso ponto de vista. A nossa solução, a nossa ideia. Para nós, ele está cheio de significado. Representa nossa meta, nosso orgulho. O sustento, no caso dele. Exato, o sustento. Para o James, aquele porta-retrato significava pagar o aluguel. Mas para o cliente, era só um objeto estranho que alguém estava empurrando na direção dele. Sem valor, sem conexão. E aí está o erro. É o erro crucial. Quando a gente empurra nosso retrato, nossa perspectiva, a reação natural do outro lado é resistência. Ninguém gosta de ser pressionado a pensar, sentir ou fazer algo. A gente defende nossa autonomia. Faz todo sentido. Então, como é que o James saiu dessa sinuca de bico? Ele teve uma sacada brilhante. Ele mudou a abordagem de empurrar para convidar. Em vez de forçar o porta-retrato na mão das pessoas, ele começou a conversar. Como assim? Ele dizia algo como: aposto que o senhor tem uma foto especial da sua família, talvez das últimas férias. Ele convidava a pessoa a imaginar a própria foto, a própria memória, dentro daquela moldura. Ah, genial. Ele parou de vender um objeto e começou a vender o significado que aquele objeto poderia ter para outra pessoa. Exatamente. E essa é a lição fundamental que perpassa todas as fontes. O ponto de partida da influência eficaz é sempre a perspectiva do outro, não a nossa. É preciso entender onde a pessoa está. Isso. Para só então poder guiá-la até onde a gente quer chegar. Tentar começar do nosso ponto de vista é como dar coordenadas para a sua casa, começando da sua porta da frente para alguém que está do outro lado da cidade. É inútil. Então isso me leva a um paradoxo. Porque, geralmente, quando a gente quer convencer alguém de algo importante, o que a gente faz? Se prepara, junta os melhores argumentos, os dados, ensaia o discurso. Uhum. As fontes dizem que toda essa preparação pode ser um tiro no pé. Pode, e frequentemente é. Porque essa preparação toda nos ancora ainda mais no nosso ponto de vista. A gente fica tão convencido da nossa razão que esquece de uma coisa. Influência não é sobre estar certo, é sobre ser eficaz. E como a gente mantém esse foco? As fontes apresentam o que chamam de as duas verdades sobre a influência. Ok, quais são? A primeira é a verdade dura, o balde de água fria.
A maioria das pessoas não está nem um pouco motivada a fazer o que você quer que elas façam. Elas têm as próprias prioridades, sabe? As próprias urgências, as próprias razões para resistir. E a nossa frustração não muda isso. Não muda nada. A sua frustração não é um motivador para elas. Essa é dura mesmo. Nossa urgência não é a urgência delas. E qual é a segunda verdade? A boa notícia, espero. A segunda é a verdade fortalecedora. Qualquer pessoa pode se tornar mais influente começando hoje. Não é um dom mágico, não é um traço de personalidade. É um conjunto de ferramentas, uma habilidade que se aprende e se treina. Essa ideia de que influência não é força bruta me lembra de uma história curiosa das fontes sobre o Clint Eastwood. Ah, sim. A gente pensa nele como o durão do cinema, mas como diretor a abordagem dele era o oposto disso, não é? Exatamente. Um dos autores conta que notou que todos os diretores gritavam ação para começar uma cena, menos o Clint Eastwood. Ele veio da experiência de faroeste e sabia que o grito ação assustava os cavalos. E estragava a cena. Estragava a cena, eles empinavam. Então, em vez disso, ele se aproximava dos atores e dizia calmamente: "Tudo certo, então? Podem começar." E qual a lição disso para nós que não lidamos com cavalos no dia a dia? A lição, como o próprio Eastwood concluiu, é que as pessoas, assim como os cavalos, têm um sistema nervoso. Elas reagem à pressão e à agressividade com medo, com resistência. Tratar as pessoas como obstáculos a serem vencidos pela força não funciona, só cria mais tensão. Ok, então a abordagem precisa ser mais sutil. Mas e quando a gente está usando a abordagem certa, mas com a pessoa errada? Isso acontece muito, né? Acontece demais. A gente acaba descontando a frustração em quem está mais perto, mesmo que essa pessoa não possa resolver o problema. E isso pode ser desastroso. Com certeza. As fontes trazem um caso de um executivo, vamos chamar de Sérgio. Ele estava extremamente frustrado por não ser promovido. E ele culpava a chefe dele. Ele reclamava, ficava ressentido, e a relação profissional dos dois, que era ótima, começou a azedar. Só que ela não era a pessoa que decidiu a promoção, certo? Exato. Ele estava atirando no alvo errado. A chefe dele era, na verdade, sua maior aliada. Ela o defendia no comitê de promoções. A decisão final era desse comitê. Nossa, então ele estava minando a relação com quem mais podia ajudá-lo. Por pura frustração. A solução foi parar de reclamar e começar a mapear. Primeiro passo: quem são os verdadeiros tomadores de decisão? Eram os 5 membros do comitê. Ok. Segundo passo: quem influencia essas pessoas? Colegas, outros diretores. Com esse mapa em mãos, ele pôde direcionar sua energia de forma construtiva, sabe? Ele parou de envenenar o poço e começou a construir pontes. Perfeito. Passou a almoçar com as pessoas certas, a compartilhar seus resultados com quem importava e, no fim, conseguiu a promoção. Esse mapeamento do Sérgio me faz pensar que não dá para usar a mesma tática com todo mundo. É preciso ter um cardápio de abordagens, não é? Exatamente. As fontes chamam isso de menu de influência. Não dá para ir a um restaurante e pedir o mesmo prato sempre. Pessoas diferentes são motivadas por coisas diferentes. Me dá um exemplo desse menu. Qual é uma tática que a gente subestima? Uma das mais eficazes é a da aprovação social. A ideia é simples. Em momentos de incerteza, a gente olha para os outros, especialmente pessoas parecidas conosco, para decidir como agir. O exemplo dos hotéis é fantástico para isso. O das toalhas, né? Esse mesmo. A mensagem padrão nos banheiros era algo como: ajude a preservar o meio ambiente, reutilize sua toalha. Funcionava, mas nem tanto. Então, pesquisadores testaram uma pequena mudança. A nova mensagem dizia: junte-se à maioria dos hóspedes que se hospedaram neste quarto e reutilizaram suas toalhas. Só isso. Apelando para o comportamento dos outros. E qual foi o resultado? A reutilização de toalhas aumentou 26%. Uma mudança sutil de palavras que acionou um gatilho psicológico poderosíssimo. Incrível! E qual seria outro prato desse menu? Outro clássico é o do comprometimento e coerência. Nós temos um desejo profundo de agir de forma consistente com o que dissemos ou fizemos. Um restaurante sofria com 30% de no-shows. Gente que reserva e não aparece. Isso. A recepcionista dizia: por favor, nos ligue se precisar cancelar. Que é o padrão, né? O que todo mundo faz. Sim. Aí eles mudaram 2 coisas. A frase virou uma pergunta: você poderia, por favor, nos ligar caso precise cancelar sua reserva?
E a segunda e mais importante, eles faziam uma pausa e esperavam a pessoa do outro lado dizer sim, claro. Ah, a chave é o sim. É esse pequeno compromisso verbal que muda tudo. É o compromisso ativo e voluntário. Ninguém foi forçado. Ao dizer sim, a pessoa cria um compromisso interno com a própria palavra. O resultado? A taxa de no-shows caiu de 30% para 10%. Uma redução de 2/3. É fascinante. E tem uma tática que as fontes associam a um dos pais fundadores dos Estados Unidos, não é? O Benjamin Franklin. Sim, o método Benjamin Franklin. É quase contraintuitivo. Ele conta que transformou um rival legislativo em aliado, pedindo um favor. Pedindo, não oferecendo. Pedindo. Ele soube que esse rival tinha um livro muito raro e valioso, e pediu o livro emprestado. Essa tática é genial, mas não tem um risco? A pessoa não pode achar que você está se aproveitando, ou te ver como fraco por pedir ajuda. Ótima pergunta. A nuance está no como. Não pode ser algo exorbitante, mas pedir um conselho ou um pequeno favor, como emprestar um livro, funciona como um elogio. Você está dizendo, eu respeito seu conhecimento, seu gosto. A pessoa se sente valorizada. E psicologicamente, depois que alguém nos faz um favor, essa pessoa tende a gostar mais de nós, para justificar o próprio ato, sabe? Se eu ajudei essa pessoa, é porque ela deve merecer. O rival não só emprestou o livro, como eles se tornaram amigos para a vida toda. Falamos de táticas que funcionam, mas na vida real, muitas vezes a gente encontra resistência. E quando a pessoa simplesmente diz não, a maioria de nós trava ou começa a discutir. E aí que os grandes influenciadores se separam dos demais. Eles não veem a objeção como uma porta fechada. Eles a veem como um convite para entender o que realmente importa para o outro. Winston Churchill dizia que as pipas voam mais alto contra o vento. Usar a resistência a seu favor. E a história que ilustra isso é talvez a mais inspiradora de todas, a de Gisele Chapman. Sem dúvida. O sonho dela era ser representante de vendas na indústria farmacêutica, mas era sempre rejeitada pelo mesmo motivo: falta de experiência. Exigiam no mínimo 2 anos na área. O que ela fez? Em vez de desistir, ela investigou a objeção. Na entrevista seguinte, ela perguntou: eu entendo, mas por que exatamente os 2 anos de experiência são tão importantes? Uma pergunta simples, mas que muda o jogo. Ela não está argumentando, está buscando entender. E a resposta foi a chave. O gerente explicou que a experiência era crucial para conseguir acesso aos médicos, profissionais super ocupados, difíceis de abordar. Com essa informação, Gisele foi para a ação. E o que ela fez? Ela foi a um prédio comercial cheio de consultórios, subiu até o último andar e começou a descer, batendo de porta em porta. Mas ela não tinha nada para vender, o que ela dizia? A verdade. Olá, não estou vendendo nada. Estou fazendo uma pesquisa para entrar na indústria farmacêutica e gostaria de entender como posso servir melhor a médicos como o senhor, o que os bons representantes fazem e o que os maus fazem. Nossa, que coragem! Os médicos, surpresos, conversaram com ela. E na próxima entrevista, quando a mesma objeção surgiu, ela estava pronta. Ela olhou para o gerente e disse: entendo a importância de ter acesso aos médicos. Na verdade, na semana passada, visitei 10 de seus principais clientes nesta região. O senhor gostaria de ouvir o que eu aprendi sobre as necessidades deles? O gerente deve ter caído da cadeira. Ficou chocado. Ela não só superou a objeção, como demonstrou uma iniciativa, uma coragem, que ninguém com 2 anos de experiência teria. Foi contratada na hora e, o epílogo, ela se tornou a vendedora número 1 da empresa. Que virada de jogo! Isso muda completamente a forma de encarar um não. Mas ok, conseguimos o sim, superamos as objeções, a influência para por aí. Porque muitas vezes, para conseguir o que queremos, a gente pode acabar pisando em alguns calos. E o longo prazo? Com certeza. Este é o ponto final e talvez o mais crucial. A influência não é só sobre obter um resultado de curto prazo. É preciso sempre pensar no impacto nos relacionamentos e na reputação. As fontes chamam isso de o teste RR. E como funciona esse teste? O consultor Marshall Goldsmith usa um cenário perfeito. Imagine que você e sua parceira discordam sobre onde jantar. Você quer ir a um lugar, ela a outro. Você cede, vocês vão ao restaurante escolhido por ela e
A comida é horrível, o serviço é péssimo, Já passei por isso. todos nós. E agora você tem duas opções. Opção A, virar para a pessoa e dizer, eu avisei, se tivéssemos ido onde eu queria. Opção B, respirar fundo, rir da situação e dizer, bem, pelo menos estamos juntos. Qual você escolhe? Confesso que a tentação de dizer eu avisei seria enorme. É quase uma necessidade de provar que a gente estava certo. É o ego querendo a vitória momentânea. Mas a opção A, embora te dê a satisfação de estar certo, corrói o relacionamento. Você ganha o ponto, mas perde a conexão. A opção B prioriza o relacionamento. E os melhores influenciadores entendem isso. Eles entendem que cada interação é um depósito ou uma retirada na conta bancária do relacionamento e da reputação. Eles se preocupam tanto com o como quanto com o quê. Ok, vamos amarrar as pontas. A influência eficaz começa com a perspectiva do outro. Não existe bala de prata. Precisamos de um menu de abordagens. As objeções não são muros, são mapas. E no final, o que importa não é só ganhar a discussão, mas fortalecer os relacionamentos. Exatamente. E para fechar, as fontes sugerem um exercício de reflexão. Pense por um instante em alguém que foi uma influência profundamente positiva na sua vida. Um professor, um mentor, um familiar. Alguém que viu algo em você, que te inspirou. Todo mundo tem uma pessoa assim na memória. Sim. E a pergunta final que as pesquisas com esses grandes influenciadores nos deixam é: olhando para o futuro, o que você pode fazer por si e pelos outros para honrar o presente que essa pessoa lhe deu? Para passar adiante. Para passar adiante. A conclusão é que a influência baseada em inspiração não é algo que se paga de volta, é algo que se passa adiante. É um presente que continua circulando.